Uma forte chuva atingiu a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no último dia 15 de fevereiro, deixando centenas de mortos e centenas de famílias desabrigadas. A intensidade da chuva chegou a quebrar recordes históricos para a região e diversos movimentos de massa foram registrados, o que provocou então essa tragédia. Petrópolis e toda a região serrana do Rio já sofre com esse tipo de fenômeno há muitas décadas. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise das características geográficas da cidade de Petrópolis e entender por que essa tragédia aconteceu. Essa análise acaba valendo também para outros municípios da região serrana do Rio. Analisando então essas condições geográficas, a gente consegue entender a dimensão da tragédia, o porquê que ela ocorreu e pensar em ações para que ela não se repita no futuro. A cidade de Petrópolis fica na região serrana do Rio de Janeiro. Ela conta com a população atualmente de mais de 307 mil habitantes e ela é conhecida como a cidade imperial, porque o imperador Dom Pedro II costumava passar os verões ali. É considerada a segunda cidade planejada do Brasil, sendo ali idealizada e planejada pelo engenheiro Júlio Frederico Coelher em 1843. Então, já no século XIX, essa cidade foi planejada e estruturada para que não houvesse um crescimento urbano desorganizado. Obviamente, esse crescimento urbano acabou se desorganizando com o passar das décadas. E hoje a gente tem várias áreas que não deveriam ser ocupadas com habitações. Petrópolis fica numa região de domínio tropical, com relevo montanhoso, geralmente aí ultrapassando os 1.000 metros. Só que a altitude média do município gira aí em torno de 845 metros. Existe muita declividade na região de Petrópolis, superior a 45 graus. Então, vertentes bastante íngremes, sujeitas aí a movimentos de massa. Por se localizar em uma área serrana, geralmente ocorrem aqui chuvas orográficas ou chuvas de montanha, chuvas de relevo, que se concentram na vertente voltada para o Oceano Atlântico, que é de onde vem a umidade e as frentes frias que atingem a região. Bom, existem vários condicionantes geográficos que proporcionam uma condição facilitadora para a formação de movimentos de massa em Petrópolis. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Então vamos por partes aqui. A vegetação de Petrópolis é a Mata Atlântica, que foi bastante desmatada ao longo dos séculos. Desde que os portugueses chegaram aqui, a Mata Atlântica tem sido cortada por diferentes motivos. Extração do pau-brasil, construção de cidades, abertura de estradas, ampliação das cidades, construção de indústrias, mineração, enfim, são diversos os aspectos que levaram ao desmatamento da Mata Atlântica. Em muitas áreas de Petrópolis, há apenas fragmentos florestais da Mata Atlântica, ou seja, você não tem uma mata contínua, e sim pequenos fragmentos. E muitas vezes, aliás, quase 100% das vezes, não é a Mata Atlântica original, e sim uma mata secundária, ou seja, uma mata que voltou a crescer depois da original ter sido cortada. E qual o problema disso? É que essa mata secundária ela não é parecida com a mata original. Ela tem uma densidade menor, e ela tem um porte menor, portanto, ela acaba protegendo menos o solo contra a erosão. Aqui a gente tem uma visão da Mata Atlântica de uma área onde ela está mais exuberante, e aqui o que seria um estágio inicial da Mata Atlântica renascendo depois do seu corte, tá? Então, muitas áreas de Petrópolis estão nesse aspecto aqui, onde você tem uma mata jovem ainda, de 10, 20, 30 anos. Eu já fiz vários estudos sobre essa questão da diferença entre a Mata Atlântica, o mais próximo do original, uma mata mais antiga e uma mata mais nova. E vários são os atributos florestais perdidos durante esse processo de corte e uma nova vegetação nasce, só que ela não nasce com as mesmas características de antes. Demora muito tempo para ela recuperar essas características. Essa imagem não é de Petrópolis, mas só para a gente ilustrar essa questão da fragmentação. Então você tem áreas de pastagem, por exemplo, ou de cidades, poderiam ser cidades aqui, e os fragmentos isolados. Isso aumenta o efeito de borda, o que prejudica o desenvolvimento da mata e também da fauna local. E, obviamente, intensifica o processo erosivo na região. Quanto à geologia, você tem a presença de migmatitos e granitóides pré-cambrianos, ou seja, estruturas
rochosas muito antigas, que foram altamente erodidas com o passar das eras geológicas. Tem a presença ali também de muitas falhas e fraturas e ocorrem também sedimentos recentes do quaternário nos terraços fluviais. Há diversos maciços rochosos superficiais e vários matacões. Matacão é essa rocha arredondada que geralmente é exposta na superfície e ela fica desse jeito justamente por conta do processo erosivo. Também tem a presença de maciços rochosos superficiais. Você tem uma capa de solo bastante rasa e logo você já tem a rocha. Isso acaba facilitando o movimento de massa. Daqui a pouco a gente comenta melhor sobre isso. Na pedologia, a gente tem uma grande variedade de solos, só que existe a predominância de latossolos vermelhos e amarelos e argissolos também vermelhos e amarelos. O argissolo e o latossolo, eles têm essas características aqui, pessoal. Olha só, aqui é um argissolo vermelho e amarelo e aqui nós temos um latossolo vermelho e amarelo. Geralmente é um solo bastante profundo e bastante intemperizado, tá? Com boa drenagem. Só que existe também ali a presença de cambissolo. Aqui nós temos dois exemplos. E o cambissolo, ele tem uma pedogênese mais recente, é um solo recente. Então você tem uma capa de solo de pequena espessura e logo já vem a rocha, que geralmente está altamente fraturada. Isso aqui facilita bastante os movimentos de massa na região. Quanto à geomorfologia, você tem um relevo bastante acidentado, muitas encostas com inclinação acima de 45 graus, originados a partir de efeitos de tectonismo regional associado a sucessivas fases de erosão. Essas encostas íngremes também têm a presença de rios encaixados e o contato abrupto entre solo e rocha. Olhando aqui no Google Earth, a gente consegue visualizar bem essa estrutura. Olha só como o relevo da região é inclinado. A gente tem muitas vertentes com inclinações acima de 45 graus. E mesmo na parte central de Petrópolis, a gente tem a presença de morros bastante inclinados. Olha só, nesse mapa a gente verifica a mesma informação. Tudo que está de laranja escuro, laranja mais clarinho aqui, são áreas que têm uma declividade muito grande e, portanto, são áreas sujeitas a movimento de massa. Esse aqui é um mapa de uso e cobertura do solo de Petrópolis. A cor vermelha indica a ocupação urbana, onde você tem cidade, casas construídas. O que está de marrom são afloramentos rochosos, como eu falei para vocês. Diversos pontos de Petrópolis você tem rocha aflorando a superfície, ou seja, solos bastante rasos. E a gente pode notar que vários desses afloramentos rochosos ficam em áreas bem próximas a áreas de ocupação urbana. Aqui na região norte, a gente tem um predomínio de área de pastagem, E isso aqui facilita o processo erosivo. E muitas áreas aqui a gente tem a prática da agricultura, principalmente o café. Nesse outro mapa a gente pode verificar como a região de Metrópolis ela foi altamente antropizada. O que é antropizada? O homem interferiu de alguma maneira. Tudo que está de amarelinho aqui são áreas que foram antropizadas. As áreas de vermelhinho, de rosinha mais claro, aqui é a área edificada, onde você tem cidade. Então dá para notar que o uso do solo pelo ser humano na região foi bastante intenso, explorando áreas que deveriam ser preservadas por conta do alto risco a movimento de massa. Então isso é um fator facilitador desse tipo de tragédia. O clima de Petrópolis é o tropical de altitude e a gente pode notar por esse climograma que a precipitação anual em Petrópolis é bastante elevada, com vários meses bastante chuvosos, principalmente os meses de primavera e verão, de setembro até março. Em pelo menos 5 meses do ano, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, a precipitação do mês ultrapassa os 220 milímetros. E a chuva que caiu no dia 15 de fevereiro em Petrópolis ultrapassou o valor esperado para todo o mês de fevereiro, ou seja, ultrapassou esses 220 milímetros. Para vocês terem ideia, a intensidade da chuva num determinado momento ali chegou a 200 milímetros por hora. A gente pode notar nesse mapa de precipitação que os maiores volumes de chuva caem na parte sul do município, enquanto a parte norte é atingida por uma quantidade menor de chuva. Menor, mas não escassa, porque 1.600 milímetros de chuva por ano é bastante chuva. Já na área municipal, a gente tem uma precipitação que supera 2.000 milímetros anuais. E essa chuva ela é provocada principalmente pela atuação da massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida, e da massa polar atlântica, que é uma massa
fria e úmida que chegam na região e acabam encontrando as serras. Uma vez encontrando a serra, essa massa de ar úmida, ela acaba formando tempestades, formando nuvens de chuvas que caem de maneira concentrada na região serrana, atingindo em cheio Petrópolis. Esse ano especificamente, a gente tem a atuação da Laninha no Brasil, que aumenta a quantidade de chuvas na região sudeste. E em várias ocasiões houve a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, na faixa que vai do Amazonas até o Rio de Janeiro, formando uma diagonal, um corredor de umidade sobre a região, o que intensificou ainda mais as chuvas sobre Petrópolis. Então existem várias condições geográficas que facilitam a ocorrência de movimentos de massa na região de Petrópolis, como por exemplo as encostas de alta declividade, o contato entre solo e rocha de maneira abrupta, como eu mostrei para vocês, solos muito rasos, áreas de convergência do fluxo de água, você tem muitas encostas íngremes e as águas acabam correndo sempre para o mesmo ponto, isso acaba formando ravinas e vossorocas que amplificam esse processo de erosão e são facilitadores dos movimentos de massa. Você tem a presença de matacões na superfície terrestre, você tem também a presença de rocha fraturada e com muitas falhas na região, o que facilita o desprendimento desses blocos de rocha e solo, além da ocupação irregular dessas encostas de alto risco, somadas aí a chuvas muito intensas no período da primavera e do verão. Então, o que aconteceu no último dia 15 de fevereiro? Houve a formação de uma chuva muito intensa sobre a cidade de Petrópolis, possivelmente influenciada aí pela ação da Laninha e pela formação de um corredor de umidade, a zona de convergência do Atlântico Sul. Isso acabou concentrando a chuva muito intensa em Petrópolis justamente por causa do relevo montanhoso da região. Choveu mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro, isso em poucas horas. Então essa quantidade de água caiu sobre um relevo bastante inclinado, principalmente aí em áreas com declividade superior a 45 graus. Isso facilita a ocorrência de deslizamento. Em várias áreas você tem um solo bastante raso, com presença de rocha matriz bem próxima à superfície. Isso facilita o deslizamento desse solo, porque quando você tem uma quantidade muito grande de chuva num solo raso, essa água que vai infiltrando no solo encontra a rocha e começa a deslizar pela ação da gravidade para a parte mais baixa. E ali você tem uma espécie de tobogã formado. Sabe o tobogã quando você desce no parque aquático? Então, o solo ele acaba escorregando sobre essa rocha por conta da presença de água ali nesse limite abrupto entre solo e rocha. Além disso, você tem várias dessas rochas fraturadas ou falhadas. Então, pode acontecer o desprendimento de grandes blocos rochosos. Além da presença de matacões, que são aquelas rochas arredondadas na superfície, que podem se desprender também com a chuva muito intensa e acabar rolando morro abaixo ou acabar sendo levado junto com a massa de solo que se desprendeu. Além disso, você tem uma convergência do fluxo de água para pequenos vales entre as vertentes. Então, quando esse deslizamento acontece, todo esse material é levado para esses pequenos vales, o que amplia a área da destruição. Aliado a esses fatores, você tem uma alta taxa de erosão do solo associada a sucessivas retiradas da vegetação Mata Atlântica ao longo dos séculos de exploração e, obviamente, com o processo da urbanização crescente para essas áreas de risco, muitas áreas de solo acabaram ficando expostas ao processo erosivo, o que facilita o movimento de massa. Além disso, você não tem a contenção de muitas encostas, esgoto a céu aberto e drenagem urbana ineficiente. Tudo isso acaba facilitando o processo do deslizamento. Vale destacar que essas condições geográficas já são conhecidas há décadas por diversos estudos feitos na região, como por exemplo esse aqui, do Antônio José Teixeira Guerra, um dos maiores geógrafos do Brasil. Esse estudo foi publicado em 2007, junto com a Patrícia Lopes e o Rafael Filho, e o Antônio José Teixeira Guerra, ele é PhD em erosão dos solos, é professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse artigo que eu vou deixar linkado aqui nos comentários e na descrição do vídeo, você pode verificar toda a descrição geomorfológica que eu fiz aqui para vocês, de maneira bem resumida. E ele já identifica diversos problemas em diversas áreas ali de Petrópolis. Ou seja, o local já tem vários estudos, né? São áreas que já são conhecidas
por terem esses deslizamentos. Já ocorreu inclusive várias vezes com mortes. Esse artigo é um estudo de caráter científico, porém a Prefeitura de Petrópolis já encomendou um estudo sobre essas áreas de risco em 2015, como mostra essa reportagem da CNN. Um estudo feito em 2015 destacou 102 áreas de risco alto em Petrópolis. Então, um dos responsáveis pelo projeto disse que todo esse estudo foi feito, as áreas de risco elas foram identificadas e várias sugestões foram feitas à prefeitura na época. Como o engenheiro Luiz Carlos explicou à CNN, além do diagnóstico, da identificação e a hierarquização dessas áreas, ao final produzimos uma série de propostas de ações estruturais e não estruturais com estimativas de custos para o desenvolvimento dessas ações. É um plano para iniciar ações em todas as áreas de risco alto e muito alto no município, detalhou. Ou seja, esse estudo propôs medidas, ações para que fossem evitadas situações como essas. Só que o projeto não foi concluído pelas autoridades. Além das obras de contenção, é necessário que faça o controle urbano, além de um programa habitacional. Tem que ter continuidade de programas habitacionais para acolher as pessoas de baixa renda. Certamente, se fosse feito pelo menos uma parte do projeto, você mitigaria o risco nessa região e diminuiria o número de vítimas fatais, afirmou o engenheiro. Então, a prefeitura ela deveria ter realocado as pessoas que moram em áreas de risco, oferecer para essas pessoas uma habitação em um local seguro, para que elas não ficassem morando nessas regiões e ficassem sujeitas a esse tipo de problema. Porque, como eu mostrei para vocês, as condições geográficas para que os movimentos de massa ocorram na região existem aos montes. Então, você tem vários fatores que facilitam. O que cabe ao poder público? Identificar quais áreas têm um risco de queda e tirar as pessoas dali. Eu sei que muitas pessoas comentam lá no meu Instagram ou aqui no YouTube assim: ah, professor, mas por que as pessoas construíram nesses lugares? Pessoal, as pessoas que moram nessas regiões de risco, no alto de morro, na base de um talude muito íngreme, elas só moram ali porque elas não têm condições de morar em outro lugar. Se as pessoas tivessem dinheiro para morar num lugar seguro, elas morariam. O problema é que elas não têm dinheiro para isso e acabam construindo suas casas em locais inapropriados. Então, cabe à prefeitura fazer o quê? Fiscalizar, retirar essas pessoas dali e reassentar essas pessoas em um local seguro, porque a vida, nesse caso, é o mais importante e cabe à gestão do poder público municipal, estadual e federal cuidar disso. Não é só o município, as 3 esferas têm que cuidar dessas famílias. Por que eu estou dizendo isso? Porque os deslizamentos de encosta, os movimentos de massa, juntamente com as chuvas intensas, são problemas que atingem o Brasil todo. Há um tempo atrás foram as chuvas na Bahia, depois foi o problema lá em Minas Gerais, agora aqui no estado do Rio de Janeiro. Então esses problemas acontecem no Brasil todo. Então é de competência do governo federal fazer isso, de todos os presidentes que passaram e vão passar pelo Brasil, de todos os governadores que passaram e vão passar pelo estado do Rio e de todos os prefeitos que passaram e vão passar por Petrópolis. Isso vale para qualquer cidade do Brasil, porque muitas vezes o município ele não tem dinheiro suficiente para fazer toda essa readequação urbana. Então o estado e o federal precisam ali ajudar com recursos. Porque olha só, a gente tem vários estudos mostrando quais são essas áreas e por que o risco é grande. A gente sabe quais casas poderiam ser afetadas. Então, cabe ao poder público fazer a readequação urbana nos locais que forem necessárias, construção de contenção de encostas, readequação de malha urbana, aprimoramento da drenagem urbana ou deslocamento dessas famílias para uma região segura, para que assim, quando acontecer uma chuva muito forte, e vai acontecer uma chuva forte daqui a alguns anos, porque chuva forte sempre vai acontecer, então você vai ter novos movimentos de massa. Se não existirem casas, pessoas morando nessas áreas de risco, você vai ter um movimento de massa atingindo uma área desabitada. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido melhor esses fatores, essas condições que facilitam os movimentos de massa.
Então, isso se aplica a qualquer região que tenham características semelhantes no Brasil. Deixo aqui meus sentimentos a todas as famílias que perderam entes queridos em Petrópolis. Que Deus conforte o coração de vocês. E se você estiver assistindo esse vídeo e puder ajudar Petrópolis, procure algum centro de apoio, algum centro de ajuda na sua cidade. Várias pessoas têm mobilizado ajuda em diversas cidades do país. Procure na sua cidade se tem algum ponto de coleta de alimentos, de roupas ou dinheiro, para que as pessoas de Petrópolis possam ter a chance de reconstruir a sua cidade. Um abraço a todos os moradores de Petrópolis.